Fui condenado a 16 anos, regime fechado. Crime de homicídio. Estou pagando 6 anos e 5 meses. Eu trabalhei de carteira assinada 6 anos e eu tenho 2 filhos com a minha ex-mulher. Minha ex-esposa recebe meu auxílio reclusão. Olha, para você é muito pouco, porque quando eu vim presa, eu pedi para ela dar entrada. Eu nem sabia que existia isso. Aí eu pedi para ela dar entrada nesse auxílio reclusão. Ela veio e pegou o comprovante que eu estava preso e tirou cheques do comprovante de residência e dos meus documentos, levou no INSS e apresentou lá. Aí foi em torno de 30 dias, foi aprovado. Meu nome é Renata, eu fui casada com o Antônio em 2000, por 7 anos. Em 2008 ele foi condenado por um assassinato aqui na Expansão. Foi condenado por 16 anos e alguns meses. Já está lá cumprindo, já faz mais ou menos uns 6 anos, né? E eu fiquei sabendo, e quando ele foi preso, passaram 2 anos, ele não tinha visita, e eu fiquei sabendo que eu tinha direito a uma pensão, um tal de auxílio reclusão. O auxílio reclusão é um benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado de baixa renda da área urbana ou rural recolhido à prisão, seja no regime fechado ou semiaberto, previsto no artigo 201 da Constituição Federal e também o artigo 80 da Lei nº 8.213 de 91. O que é o auxílio reclusão? Ele, na verdade, ele é um benefício assegurado aos dependentes do segurado da Previdência Social que seja recolhido ao sistema prisional, ou seja, que esteja preso. O requisito essencial é que o preso seja segurado da Previdência Social, que ele efetivamente tenha sido recolhido ao sistema prisional, desde que não seja uma prisão civil, especialmente aquela decorrente da negativa do pagamento da pensão alimentícia, que ele não receba nenhum outro tipo de benefício da Previdência Social, como aposentadoria, auxílio-doença, enfim, entre outros benefícios que ele pudesse fazer direito. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil ocupa a posição de número 4 no ranking dos 10 países com maior população prisional. O número de pessoas presas chega a 711.463, isso de acordo com o último levantamento realizado em 2014. Entretanto, não são todos os presos que são segurados da Previdência Social. Sendo assim, apenas os dependentes daqueles que contribuíram fazem jus ao recebimento do auxílio reclusão. Estima-se que menos de 10% de toda a população carcerária é beneficiária do auxílio reclusão. O auxílio reclusão será devido sempre que houver a prisão, seja a reclusão, seja a detenção. Apenas não será devido o benefício do auxílio reclusão nas hipóteses em que houver a condenação pelo regime aberto ou uma progressão de regime que o leve a regime aberto, ou se houver a liberdade condicional. Esse benefício é um benefício que, infelizmente, ainda ele precisa ser requerido na Previdência Social. Eu desejaria que esse benefício, por conta de toda a comunicação que existe entre o sistema público, pudesse, na medida em que houvesse o recolhimento de um segurado da Previdência à prisão, que a Previdência Social fosse comunicada e que, uma vez comunicada, pudesse identificar os dependentes e fazer com que eles tivessem a notícia do direito a esse benefício. Eu não tenho dúvidas que hoje no Brasil há um percentual muito significativo de famílias que teriam direito ao auxílio reclusão, mas que infelizmente, por falta de conhecimento, por não terem um acesso à informação relativa a esse benefício, acabam ficando à mercê da tutela social relativa ao auxílio reclusão. Então eu fui correr atrás para saber como eram os procedimentos, corri atrás no INSS, me pediram toda a documentação minha e dos meus filhos, e eu levei. Quando chegou lá, eles falaram que como eu já era casada, quem teria direito seriam meus filhos. Então eu levei os documentos, mais ou menos uns 3 para 4 meses, eu voltei lá novamente, que eles não ligam para a gente, para saber os procedimentos. Chegou lá, meus filhos tinham sido contemplados pelo benefício, por ele ter trabalhado, fichado na época.
o direito, quem tem o direito são os seus dependentes. Seus dependentes são os filhos, né? Menor de idade, que para nós é menor de 21 anos, viu? Para a Previdência. A companheira, desde que ela comprove que vive maritalmente perante as provas, tá? São 3 provas no mínimo, ela tem que comprovar. E a esposa, ou vice-versa. Se for a presa que estiver, o esposo, né? E os documentos necessários, como eu já falei, a carteira de identidade, CPF, os documentos básicos. O NIT, que o pessoal conhece por PIS. O valor do benefício ele é apurado nas mesmas regras da concessão da pensão por morte. Então, na medida em que o segurado possua um último salário de contribuição inferior a R$ 1.089,72, este é o novo valor fixado pela Portaria 9 de 13 de janeiro de 2015, será feito o cálculo da média dos salários de contribuição e apurado, então, o valor do auxílio-reclusão que será pago aos seus dependentes. Quanto ao marco inicial para o recebimento do benefício, existem 2 momentos. Se o requerimento for feito em até 30 dias da prisão, ele é pago desde esta data da prisão. Se o requerimento for feito após 30 dias da prisão, o benefício será pago a partir da data deste requerimento. Então, o auxílio-reclusão, ele não tem muita divulgação. Hoje em dia, muitas famílias não conhecem esse programa. Então, muitos ficam sem receber esse benefício. Do Antônio, eu comecei a receber aproximadamente 2 anos depois que ele estava preso. Ele foi preso em 2008. Eu comecei a receber em 2010 através de um amigo que trabalhava no CAGE e falou que conhecia pessoas que recebiam. Então, foi através dele que eu fui atrás e consegui. Então, eu levei toda a documentação, aí aproximadamente de uns 3 para 4 meses foi que eu comecei a receber. Mas anteriormente ele trabalhava fechado, toda a vida ele trabalhou. Então, a partir daí, eu comecei a receber um salário mínimo. Então, eu fui casada com ele durante 7 anos, tive 2 filhos, o Adailto e o Adriano, um que vai completar agora 15 anos e o outro 13. E esse benefício que eu recebo hoje é em prol dos meus filhos, né? Na educação deles. Então, com esse dinheiro eu consigo dar uma vida estável para meus meninos. Porque se só o meu salário, às vezes eu não estaria dando conta de estar dando o que eles têm hoje. Uma vida mais, como se dizer, uma vida mais moderada. O benefício do auxílio-reclusão, ele é suspenso, eventualmente, numa hipótese de fuga do preso. Ou seja, se o preso deixa o sistema penitenciário de forma irregular, ou seja, ele foge da prisão, o benefício é suspenso e ele pode ser reativado, voltar a ser pago com o recolhimento novamente do preso ao sistema prisional. Existe aí uma questão importante, que se o preso, ao retornar depois da fuga, tenha perdido o período de graça, ou seja, aquele período de 12 meses sem contribuição, os dependentes não farão mais jus a esse benefício. Esse é um benefício que ele tem como tempo de duração o período em que o segurado estiver preso. Eventualmente, se ele vier a falecer durante o período em que ele estiver preso, ele fará jus, ou seja, melhor, seus dependentes farão jus à pensão por morte, que será calculada nas mesmas regras que estão estabelecidas hoje para a pensão. Até a edição da Medida Provisória 664, de 31 de dezembro de 2014, não havia previsão de carência para a concessão do auxílio-reclusão. Agora, com a edição da medida provisória, que ainda vai ter que ser submetida ao crivo do Congresso Nacional, né, as comissões estão sendo formadas e em breve essa matéria deve ser submetida à votação do plenário da Câmara e do Senado. Caso essa medida provisória venha a ser mantida na forma como está o texto atual, haverá a exigência de uma carência de 2 anos
para que os dependentes possam fazer jus ao auxílio reclusão. Recentemente entrou em vigor a medida provisória de número 664, publicada em 30 de dezembro de 2014, que trouxe algumas alterações consideráveis na Lei número 8.213 de 91. Essa medida passou a produzir efeitos a partir de 1º de março de 2015, alterando alguns requisitos para a concessão da pensão por morte e, consequentemente, trouxe alterações na concessão do auxílio reclusão. A referida medida aguarda a votação no Congresso Nacional e depende de aprovação para que seja transformada definitivamente em lei. A medida provisória 664 de 2015 alterou com relação à carência que agora o segurado deve ter, que é de pelo menos 24 meses. Quais são os reflexos dessas modificações? São sociais e econômicos, ou seja, aquela família ou os dependentes que iriam receber vão demorar mais a ter o acesso a esses benefícios. Bom, contrariando o que as mídias sociais e também o que as redes sociais veiculam, não é, a respeito desse benefício, que é um benefício legal, aquele que cumpre uma pena privativa de liberdade, seja ela no regime fechado ou semiaberto, regime aberto, não tem essa possibilidade de receber esse benefício. Esse benefício traz várias repercussões e mesmo consequências, reflexos na vida dessa família ou desses dependentes. É a maneira que essas pessoas têm de ter a continuidade, ou seja, de viver dignamente. Diversamente do que as pessoas pensam, esse auxílio não é a comunidade quem vai pagar. Na verdade, o próprio segurado, que é o preso, já vinha contribuindo. Ele é um contribuinte normal do INSS, seja como contribuinte autônomo ou como aquela pessoa que é um trabalhador vinculado a uma empresa. Então, tudo que meus filhos querem, eu consigo dar através desse auxílio reclusão. Poderia estar dando, mas não igual eu dou agora. Então, o auxílio reclusão, para mim, para a minha família, é uma ajuda, é um benefício que o Antônio tem, por ele ter trabalhado muito tempo fichado, é um direito que tem. Muitos hoje em dia criticam que o auxílio reclusão é do preso. O preso ele não tem direito a nada. Ele cumpre a sua pena lá dentro e a gente da família, quem ele deixou aqui fora, como os filhos dele, recebe esse auxílio. A proposta que tramita aqui na Câmara, que é de autoria da deputada Antônia Lúcia, que é a PEC principal, e várias outras a ela pensada, que trata exatamente do fim do auxílio reclusão, matéria que eu fui designado relator. Na verdade, quando a gente fala que é uma matéria que trata do fim do auxílio reclusão, ela não é bem assim. Na verdade, ela trata de uma outra destinação para, aquilo que hoje é chamado de auxílio reclusão, ou popularmente conhecido como Bolsa Bandido, que é um termo que foi dado exatamente por essa escalada cada vez maior de famílias que são beneficiadas com o auxílio reclusão e que são famílias daqueles que cometeram, muitas das vezes, os crimes que são crimes bárbaros, violentos, e de pessoas que hoje são beneficiadas exatamente pela aqueles que cometem os crimes. Nós temos, como eu já disse, várias PECs, tem uma PEC principal e várias outras a pensada, e que as propostas são muitas, da destinação desse recurso. Uma proposta, ela é, digamos que mais dura, mais radical, é de que o auxílio reclusão ele deixe de ser pago para a família do bandido, que tem uma outra nomenclatura e que esse recurso vá 100% para a família da vítima. É uma proposta que lá tem. Nós temos uma outra que propõe que 50% desse recurso vá para a família da vítima e os outros 50% seja destinado a um fundo para exatamente custear a despesa que aquele apenado custa aos cofres públicos. Para que vocês tenham uma ideia, hoje também é dado estatístico que um preso no sistema penitenciário federal, ele custa em média 7 salários mínimos ao governo federal, aos cofres públicos da União. Um preso no sistema penitenciário estadual, ele custa hoje em média aos governos dos estados algo em torno de 5 salários mínimos por mês, enquanto
um pai de família, um trabalhador, né? E na grande maioria do nosso país passa o mês inteiro trabalhando de forma digna, de forma honesta, de forma correta, para ganhar um salário mínimo apenas. Então, uma das propostas é que 50% desse recurso vá para a família da vítima e os outros 50% vá para um fundo que naturalmente seja para custear, na verdade não é nem custear, mas diminuir um pouco a despesa que o apenado traz aos cofres públicos da União ou dos governos estaduais. Eu acho o mais justo, né, é você dividir isso aí, ok? Entre os familiares da vítima, né? Se não chegar a um acordo nesse nível aí, extinguir. Você vai estar punindo a família do presidiário, porque muitas vezes a gente confunde o encarcerado, que é o homicida, é o estuprador, sei lá o que for, com os possíveis, né, companheiros, ou filhos menores dele. Eu não posso transmitir, fazer com que um crime, uma pena de estupro, por exemplo, seguida de morte, né, que o filho desse cara cumpra, pague essa parte dessa pena também. Ela perde completamente o possível amparo do Estado, né? A legislação no nosso país, ela é uma legislação que muitas das vezes é muito perversa, ela é muito injusta, porque nós não temos uma só legislação, não tem uma que cuide da família da vítima, não tem uma, nenhum tipo de amparo, nada. Aqui nós temos legislação para cuidar da família do bandido, de quem comete o crime, de quem mata, de quem estupra, de quem rouba, de quem faz o tráfico de drogas. E aí a família desse, que é o bandido, que é o criminoso, ela está amparada legalmente por um auxílio de reclusão, como eu já disse, que inicia hoje R$ 940,82, maior do que o salário mínimo de um trabalhador que passa um mês trabalhando de forma digna, honesta e que não recebe nesse valor. Então, a proposta, né, como eu já disse, da deputada Antônia Lúcia, que tem várias outras aqui a ela apensadas, é exatamente para que a gente tenha certeza de que nós estamos fazendo justiça aqui. Nós não podemos mais permitir que no nosso país a gente tenha legislações como a que nós temos hoje em vigor. Através do auxílio reclusão, a lei atual ampara piedosamente o malfeitor, a sua mulher, os seus filhos, mas deixa à míngua as vítimas dos criminosos e suas famílias. A maioria delas não tem qualquer auxílio, indenização contra os danos sofridos, nem pensar. O Estado brasileiro está mais preocupado em garantir que o preso tenha o melhor tratamento dentro da prisão e que saia de lá o quanto antes, porque acredita que penitenciárias são locais por demais desumanos para gente tão humana quanto assassinos, ladrões, pedófilos, estupradores. Felizmente, para a revolta dos defensores de bandidos, aquela gente boa, caridosa, que ampara as vítimas da sociedade, foi proposto um projeto de lei que pretende acabar com o auxílio reclusão. A PEC é de autoria da corajosa deputada Antônia Lúcia, do PSC do Acre. E não só extingue a mamata dos criminosos, não. Ela também cria um benefício em favor das vítimas no valor de um salário mínimo. Uma enquete lançada pelo site da Câmara e que já contabiliza 1.527.851 votos, mostra que quase 96% dos internautas são contra a manutenção do auxílio reclusão. Eu acho que o auxílio reclusão está com seus dias contados aqui na Câmara. Como uma forma, alguns acham como uma forma de inibir a criminalidade. Tudo que se puder fazer para prejudicar a vítima, a família, foi punida de forma irreversível muitas vezes, e a dele vai ser punida pecuniariamente por algum tempo. Esse benefício da Previdência Social, o qual eu reputo de grande importância, de grande relevância social, afinal de contas ele permite que nós possamos garantir uma proteção mínima às famílias, especialmente aos filhos, daqueles que eventualmente sejam recolhidos ao sistema prisional brasileiro. Então deve essa pessoa ter continuidade na concessão desse benefício, deve sim ser requerido por aqueles que têm o interesse e, como se sabe, são aquelas pessoas que do segurado, do preso ou da presa dependem, seus familiares, o cônjuge, bem como os filhos, para ter uma vida digna e, consequentemente,
uma vida melhor até que aquela pessoa que esteja no cumprimento da pena privativa de liberdade possa retornar ao convívio social, trabalhar em um labor, que é um labor lícito, e tendo aí um convívio normal e, consequentemente, um convívio melhor com seus familiares. A família da vítima, ela precisa do amparo. O Bolsa Bandido, que é o auxílio reclusão, ele é injusto, e que nós possamos verdadeiramente cumprir o nosso papel aqui. E hoje a sociedade brasileira é totalmente favorável ao fim do auxílio reclusão, e que a gente possa criar um benefício para a família da vítima, seja integral, seja em partes, outra parte com outra destinação, mas que o sentimento é que não exista mais o auxílio reclusão. E a família de quem comete o crime fica desamparada, mas nós temos que fazer uma opção. O país hoje não tem condições de bancar um auxílio reclusão para a família de quem comete o crime e um benefício para a família da vítima. O país não tem condições financeiras para isso. Então, se nós temos que optar, que a gente faça a opção por verdadeiramente quem hoje é a vítima, que não tem culpa, né, de ter um ente querido seu se deparado com um marginal e que muitas das vezes se perde uma vida, né, por conta de um marginal que vai cumprir uma pena, e ali a família dele fica beneficiada por muitos anos. Nós temos que fazer justiça. Então, se não é possível atender as duas, que por uma opção a gente atenda a família da vítima e não a família do bandido. Auxílio reclusão é as pessoas que trabalharam, como eu trabalho e qualquer outra pessoa trabalha. Como se eu ficasse doente e meus filhos precisassem receber um auxílio reclusão, um pai de família que morre e trabalhou, e ele vai receber uma pensão. O auxílio reclusão é isso. E o que eu podia falar? Quem nunca trabalhou, que hoje em dia o pessoal pensa que o vagabundo tem direito ao auxílio reclusão. Não é o vagabundo que tem direito ao auxílio reclusão. É um pai de família que muitas das vezes trabalhou, às vezes chegou na vida do crime, mas ele trabalhou. Ele tem esse direito porque ele contribuiu, né? Então é isso aí. Muitos julgam as pessoas que recebem. Eu queria dizer, respaldar, que quem recebe é a família, não o preso. Vi minha vida assim, de repente mudar. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Saber que os filhos estão crescendo e que ele não está participando. Ele perdeu tudo. Tudo. Ele perdeu 6 anos do meu filho, né? E Natal, onde a gente chora, onde a gente pede tanto a Deus. Somos tratados como se nós tivéssemos cometido o crime. Eu fui crescendo vendo meus colegas onde eu morava, que tinham pai em casa, mas não valorizava. A quem dera se eu tivesse essa oportunidade de ter você aqui comigo no domingo à tarde pra me ensinar a dirigir e dividir comigo tudo que cê sabe e ser o meu melhor amigo. Mas não, foi minha mãe quem fez o seu papel, ensinou-me a ser homem, nunca me deixou ao léu. Ela disse que o amor não pode viver com a mágoa, é como o ditado do óleo que não junta com água, que é necessário eu te amar e esquecer todo o passado. De que vale o amor se você não tá aqui do nosso lado? Mas eu te amo e isso me dói aqui dentro. Gostaria de mostrar com atitudes o meu sentimento. Os filhos sempre são os que sofrem mais. Papai tá aqui trabalhando muito, mas tá chegando pra cuidar de vocês.